Você esteve na PM, você conhece a instituição, e a PM é um símbolo muito importante, né? Porque tem aquela fundação no Império com a missão ali de prender escravos, fugitivos, o brasão da PM trazendo a cana e a coroa, né? Mostrando qual era o serviço dela naquele momento histórico. Mas pensando em 2020, em tudo que a gente ainda vê nas operações policiais, os resultados delas e os relatos que a gente vê, eles, é possível dizer que a polícia do Rio ela é racista uma instituição racista, ou isso é na verdade um reflexo? As coisas que acontecem nas operações são reflexo do racismo da sociedade? Não, eu acho que aí, João, tem uma questão que eu tenho procurado levantar. Assim, o racismo é um fenômeno complexo. Ele não é apenas uma questão de ser, né? O racismo ele é uma tecnologia de dominação, ele é uma tecnologia de poder, de um poder compreendido como relação de força, né? A maioria das pessoas imagina que é isso, que o racismo é uma questão de ser racista. Eu odeio negros, eu odeio judeus, que ele demanda ser no sentido de uma marca do caráter. Alguém que no seu modo de vida, nas suas crenças, nas suas opiniões, manifesta um ódio deliberado a uma outra existência, por conta da sua raça, por conta... O racismo é mais sutil do que isso. Eu acho que, se a gente voltar atrás, né, assim, o homem sempre dominou outra criatura humana, né? A gente tem uma marca nesses últimos 2 milhões de anos de evolução, a gente ainda não conseguiu encontrar uma maneira de viver sem procurar dominar outra criatura humana. No nível de evolução que a gente chegou, a gente ainda não conseguiu isso. Portanto, a escravidão é um fenômeno que meio se confunde com a civilização. Mas o racismo não. O racismo é uma invenção da modernidade. O racismo é uma invenção desse momento histórico e ele ingressa na modernidade como um meio de tornar essa dominação mais fácil. Você não domina apenas pela força, você domina também pela consciência, pela mentalidade, né? Por isso ele é sutil, ele não se expressa apenas num ódio que uma existência manifesta a outra. Ele circula, é isso que eu quero dizer. Ele vai atravessando as nossas relações e vai determinando, porque ele é uma técnica de poder, o modo como as instituições funcionam. O modo como uma sociedade se reproduz depende de um certo tipo de dominação. E as instituições, muitas vezes, elas são levadas a reproduzir o racismo por conta da maneira como as coisas se configuram, do modo como a nossa sociedade funciona. Você lembrou muito bem, o Brasil é um país que foi construído a partir de séculos de escravidão. Uma sociedade escravocrata é uma sociedade que faz sua economia girar a partir da extração da força de trabalho de uma criatura humana, a partir da tortura, a partir da violência. Para que esse tipo de sociedade funcione, você tem que ter todo um desenho para que isso seja possível, você tem que ter todo um arranjo em termos de controle que torne esse tipo de funcionamento possível. Eu tenho cada vez mais a convicção de que a gente fez a República, mas não conseguiu desmontar todos esses dispositivos. O modo como as coisas funcionam continua, de alguma maneira, reproduzindo essa sociedade escravocrata que fomos. Esses dispositivos se adaptaram ao longo do tempo. No caso específico da segurança pública, acontece um fenômeno muito curioso. Em 88, assim, a nossa Constituição é a primeira a ter um capítulo sobre segurança pública, de Uhum. todas as constituições que tivemos. Com a Constituição de 88, nós pretendemos criar ou instituir a segurança pública como um direito. E, Uhum. para isso, pensamos num conjunto de instituições que deveriam garantir esse direito. O que acontece é que, apesar da gente ter feito isso há quase 32 anos atrás,
exatamente no ano em que a Constituição completa 30 anos, exatamente em 2018, em pleno governo Temer, que a gente resolveu institucionalizar o modelo criado em 88. O que eu estou querendo dizer é que nós fizemos uma Constituição, criamos uma série de instituições, imaginamos um modelo e não instituímos esse modelo. Criamos e não instituímos. Porque a Constituição exigia ser complementada para transformar todas essas instituições num organismo, num sistema, através do qual a gente pudesse fazer fluir uma política pública de segurança, pudesse concretizar a segurança pública como um direito. Nós não fizemos isso. Quando decidimos fazer, fizemos no ano de eleição, 2018 foi um ano de eleição, e durante um governo muito questionado na sua legitimidade. Com isso, fizemos uma legislação ruim. O que eu quero dizer com tudo isso é que o Brasil não tem um sistema de segurança pública. No nosso país, as instituições elas operam com muita autonomia, ao invés de elas atuarem direcionadas por uma política pública e controladas por uma política, controladas por mecanismos eficientes de controle interno e externo. O controle externo no Brasil é inexistente, porque o Ministério Público parece não querer exercer essa sua atribuição, que é a atribuição desde 88, mas o Ministério Público parece que não quer controlar as polícias. Então, a gente não tem política pública, não tem nada digno desse nome. Basta ver que o último programa de redução de homicídio foi apresentado pelo governo Temer, inclusive, né, quando o Alexandre de Moraes era o ministro da Justiça, e é só a gente olhar na internet para a gente ver o que era o plano. O plano era uma apresentação de PowerPoint. Sim. Então, a gente não tem política, a gente não tem arquitetura institucional, as instituições rodam com autonomia e a gente tem uma demanda o tempo inteiro que leva a atividade policial ou que empurra a atividade policial para o confronto, para o conflito. Porque a gente tem uma política de drogas centrada no confronto armado, né? Para complicar a história, a gente tem um modelo de polícia nos estados que é dividido, né? Você tem uma polícia civil que investiga e não patrulha, uma militar que patrulha e não investiga. Esse modelo, a maior parte dos países do mundo junta essas duas atribuições numa mesma instituição policial. Ou seja, mesmo que você tenha várias polícias, as polícias fazem investigação e fazem patrulhamento. No Brasil, a gente divide. Então, você tem uma série de ausências, você tem um modelo policial dividido, o ciclo policial dividido entre duas instituições, e você tem uma aposta na guerra, no confronto, em operações armadas para resolver o problema da guerra, das drogas. Ao invés de formular uma política pública decente, você aposta no confronto armado para resolver o problema. Você não tem uma política de controle de armas e munições, né? O governo federal, eleito em 2018, parece decidido a tornar mais fácil o acesso a armas e munições. Ou seja, você tem um cenário de várias ausências, você tem um cenário de autonomização das polícias, ou seja, o racismo ele dialoga com essas ausências, né? Quer dizer, como você não tem a direção de uma política, como você não tem uma arquitetura institucional adequada para lidar com isso, como você tem um modelo de polícia fraturado e você tem guerra às drogas, o que acontece na ponta é que a polícia, que vai ser o tempo inteiro demandado para agir, ela vai agir a partir de uma demanda que cumpre a agenda da guerra às drogas, e essa polícia trabalha sem investigação, ela não faz investigação criminal. Ela vai ser demandada a agir procurando o tempo inteiro o flagrante. E esse flagrante delito, no nosso país, ele é mais fácil de ser localizado para uma polícia que não trabalha com investigação criminal, exatamente nos territórios de pobreza. É na periferia e nas favelas. Então, todas essas ausências implicam que essa polícia que está na ponta, de alguma maneira, ela vai atuar como força de repressão nos territórios de pobreza
E por uma razão que é até óbvia, ela acaba sendo utilizada muito mais como uma força de controle social, né? Como um instrumento de controle social, e, portanto, como um instrumento que, em alguma medida, reproduz a desigualdade, porque ela vai atuar por causa de todos esses desconcertos e por causa da própria configuração do modelo policial brasileiro, ela vai ser empurrada para atuar nos territórios de pobreza, contribuindo não para o fortalecimento da democracia, mas para a reprodução da desigualdade. O racismo está aí. O racismo, como tecnologia de poder, ele tem sido uma ferramenta de reprodução da desigualdade. E todos os desconcertos da segurança pública me fazem imaginar hoje que não ter política, que não ter arquitetura, é a política. Entende? Não ter nada disso, da maneira como a Constituição, há 32 anos quase, diz para a gente ter, e a gente não faz, não me parece razoável imaginar que isso é miopia, que isso é cegueira, que isso é desconhecer a Constituição, porque basta ler a Constituição. Este modelo esquizofrênico, eu visitei alguns países do mundo e todas as vezes que eu tentava explicar o modelo brasileiro, ninguém entendia. E a pergunta que todo mundo me fazia é: esse negócio funciona? E a resposta era sempre: não funciona. E aí, por que vocês não mudam? Esse por que vocês não mudam, eu creio que o racismo está aí. Por quê? Porque esse tipo de funcionamento ele já está normalizado entre nós. E o racismo tem servido, historicamente, e é assim que a gente reproduz esse modelo, ele não nos deixa ver o absurdo desse negócio todo. Porque, de alguma maneira, esse funcionamento contribui para reproduzir essa estrutura. Essa estrutura que vem dos tempos da escravidão e que contribui para a manutenção da desigualdade. É uma retroalimentação, né? É uma retroalimentação. Portanto, assim, é claro que pode existir, eu creio que existam, policiais racistas. Policiais que atuem movidos por esse ódio manifesto ao outro, né? Mas a instituição em si, ela não é racista nesse sentido. O que não significa dizer que ela não seja empurrada para agir a partir dessa perspectiva. Porque o racismo ele está na estrutura, na verdade. Ele está em como as coisas funcionam, como as coisas produzem um efeito. E a segurança pública produz um efeito que é contribuir para a manutenção da exclusão. A gente precisa tomar cuidado com isso, sabe? Porque se o racismo fosse assim, eu odeio negros e por isso eu entro na favela para matar, era mais fácil da gente enfrentar. Separava quem estava ali, né? Separava, prendia, excluía, era fácil. Mas o problema é mais complicado do que esse, muito mais complicado. É muito importante você trazer essa posição, Ibis, porque os debates estão muito no sentido de apontar dedos, né? Enquanto a gente não vai na estrutura, né? Se a gente não for na estrutura, inclusive por isso, eu, num determinado momento da minha vida, comecei a achar que para entender esse fenômeno eu precisava estudar história. Por isso que eu fui buscar a história, para tentar, a partir da história, compreender como é que esse negócio vem funcionando aqui, João, desde a época que a gente era capitania hereditária, sabe? E esse mecanismo, ele vem se adaptando. Ele se adapta, sobretudo, nas nossas ausências, sabe? Na falta da nossa coragem em decidir inovar, decidir mudar, decidir... De dizer basta mesmo, né? Porque é uma reprodução, né? Como você falou, só muda alguns rostos disso, né? Agora, claro que a partir do que você falou, Ibis, a gente encontra respostas aí para várias perguntas que giram em torno desse tema, né? Mas, por exemplo, como você vê o fato de haver uma legitimação, no caso do Rio de Janeiro, né? Uma legitimação para matar e para ter um efeito colateral da operação na favela, enquanto um cenário que seria impensável num bairro de classe média? O
como que isso se constrói dentro dessa narrativa aqui? Porque eu acho que o racismo, ele como tecnologia de poder, ele cumpre um papel que é exatamente esse, é exatamente o de normalizar, né, um determinado tipo de ação. Aqui no Rio de Janeiro, assim, essa coisa da guerra às drogas, João, só para a gente lembrar quando é que esse negócio começa. Esse negócio começa em 71, nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos estão caminhando para o final da Guerra do Vietnã, a derrota é mais ou menos iminente, é questão de tempo. E o Nixon, eu acho que em março de 71, tem um discurso dele célebre, que eu acho que foi em março de 71, em que ele diz assim, olha, a gente está perdendo a guerra às drogas, a gente está perdendo a guerra do Vietnã por causa das drogas. A gente está perdendo a guerra para esse país, apesar do nosso poderio, porque a nossa juventude está corrompida pelas drogas e por isso a gente está perdendo. Ele exporta esse modelo para o mundo todo. Naquele momento, no momento que esse discurso chega no Brasil, a gente está saindo de uma guerra interna. A gente está no meio da ditadura, já caminhando para o final. A gente já está ali caminhando para a redemocratização, que começa a partir de 79 com a anistia. O que eu estou querendo dizer? Esse discurso chega no Brasil numa hora terrível. A gente está saindo de uma guerra, porque esse era o discurso da ditadura. A ditadura, a partir de 64, importou um tipo de filosofia, com muitas aspas aí, que é a doutrina de segurança nacional. Engajou todas as forças públicas, todas as polícias, engajou nesse discurso da doutrina de segurança nacional. A doutrina de segurança nacional implica uma filosofia de emprego centrada na guerra. O país está ameaçado. A segurança interna do país está sob ameaça. Tem um inimigo externo que nos ameaça. Esse inimigo é o comunismo e todas as pessoas dentro do país que simpatizam com a esquerda. Como são nossos inimigos, ao inimigo a gente declara guerra. Então, todas as forças policiais, a partir da incorporação da doutrina de segurança nacional, que foi atravessando todas as instituições, que foi formando mentalidade. É claro, o Brasil sempre teve guerra contra os pobres, mas a partir da doutrina de segurança nacional, isso que já se fazia empiricamente ganhou ares de filosofia. Porque ela vinha do norte com todo um arcabouço de pensamento, manuais, discursos, como ideologia mesmo. O que se fazia empiricamente, historicamente, no Brasil sempre se fez, ganhou ares de ciência, é isso que eu quero dizer. Ganhou ares de filosofia. Manuais foram publicados, treinamentos foram elaborados a partir dessa perspectiva, do uso das polícias como um instrumento de guerra, antecipando o eventual emprego das Forças Armadas. As polícias passaram a operar dentro do horizonte da guerra interna. Temos um inimigo comum. Esse inimigo comum se chama comunista. E todas as pessoas que, de alguma maneira, pretendem criar uma nova ordem no Brasil. Quando a gente está saindo disso, quando a gente começa a se preparar para sair disso, chega ao Brasil um outro discurso que também pede um inimigo. Dessa vez, um novo inimigo, que é o traficante de drogas. Este modo de operar das forças de segurança na perspectiva da guerra é altamente lucrativo. Guerra dá dinheiro. Guerra causa sofrimento para a população, para os policiais, mas guerra dá dinheiro. As indústrias que vendem armas faturam muito com a guerra. Faturam muito em mobilizar polícias a partir de um horizonte da guerra. A gente trocou uma guerra pela outra, a gente trocou um inimigo por outro inimigo. A gente militarizou a segurança pública. Militarizar nesse sentido. Ao invés de a gente pensar nos indicadores criminais como problemas que precisam ser resolvidos a partir de políticas públicas, a partir de uma arquitetura institucional que dê conta do fluxo de uma política pública, ações coordenadas entre os 3 níveis da Federação Brasileira, no médio e no longo prazo. Nos últimos 40 anos, a resposta para o medo do crime tem sido a guerra, o combate. O combate ao crime, o combate ao criminoso, sobretudo, o combate ao inimigo público número 1 da vez, que é hoje, pelo menos nos últimos 40 anos, o tráfico de drogas.
ao invés de a gente pensar em enfrentar esse problema com políticas públicas, sobretudo que tenham um aspecto médico, um aspecto de prevenção, a gente quer tratar disso com Código Penal e quer tratar disso com polícia armada e mobilizada contra os territórios onde a gente localiza a presença do inimigo. Isso é militarização da segurança pública. A gente vinha com uma segurança pública militarizada a partir da ditadura e a gente seguiu democracia dentro com a segurança pública militarizada. A gente não equacionou segurança pública nos moldes da Constituição de 1988. Não fizemos isso. E o que é que aconteceu? Que preço nós pagamos por não termos feito isso? Quando você fala em segurança pública, você fala em redução do medo. Reduzir indicadores criminais significa reduzir o medo. E, João, o medo é corruptor. O medo corrompe a democracia. O medo do outro, o medo de você ser assaltado na esquina, o medo de você perder um emprego, o medo de você sair da faculdade e ficar com o canudo embaixo do braço e não ter onde trabalhar, o medo corrompe, frustra as expectativas das pessoas. E aí as pessoas começam a desconfiar da democracia. Começam a ter pouco apreço por ela. E do medo, a gente passa para o ódio, com relativa facilidade. Basta que alguém diga quem é o causador do seu medo. Basta que alguém diga que o causador do seu medo é a política. Basta que alguém diga que o causador do seu medo é a corrupção dos partidos políticos, dos políticos que estão no poder, e que vale tudo. Quando você encontra o inimigo, vale tudo. Vale até dar golpe. Vale rasgar a Constituição para tirar um partido político do poder. Vale matar. O medo cria as condições mentais para a exceção, para o estado de exceção. O medo fundamenta o direito de matar. Se você diz, você está tremendo por causa do traficante na esquina, ele é o nosso inimigo. Não é para matar, mas se a polícia entra e mata, e no dia seguinte a imprensa diz assim, ele tinha antecedentes criminais, acabou. Ninguém vai investigar essa morte. Ninguém vai se importar com isso. Está justificado, porque inimigo se mata. É isso que se faz na guerra. Quando o policial morre, também ninguém chora. Isso não causa nenhum tipo de estremecimento, porque na guerra se morre. Então, nos últimos anos, nós temos uma mentalidade militarizada, embrutecida pelo medo, que é concreto, porque a gente não equacionou a segurança pública, e pelo hábito de você ligar a televisão e já começar o dia vendo operações policiais. Isso tudo foi nos adoecendo. A gente não conseguiu resolver isso em quase 32 anos de Constituição Cidadã. Não conseguimos resolver. Porque, de alguma maneira, isso cumpre uma finalidade. Não resolver cumpre uma finalidade. Né? Que é esse mecanismo brutal, essa sociedade desigual, que nós já estamos acostumados a ser, e que não nos espanta mais, que não nos estremece mais. Infelizmente, o Brasil se acostumou com a desigualdade. Nada sobrevive 4 décadas, como você falou, né, os 30 anos, que seja, sem que isso seja premeditado, de certa maneira. Né? Não pode ser só... Há um interesse nisso. Na ponta, né, Ibs, a gente sabe que esse racismo ele aparece não só nessa legitimação para a operação policial na favela, mas também no dia a dia, já que a polícia tem uma função, embora militarizada, ela tem uma função social, né? E a diferença de tratamento dela, né, nas abordagens mesmo, no asfalto, na favela, são muito diferentes. A gente sabe disso. Se pega com relação ao porte de entorpecente, por exemplo, né? Agora, chama a atenção que isso prevaleça mesmo com a origem social e até racial de vários policiais, eu diria até que a maioria, talvez, vindo de grupos pobres e muitos deles negros, né? Estar na polícia é um meio de ascensão social e seria até interessante
se você achar pertinente falar sobre isso, mas por que eles acabam reproduzindo uma lógica que, em tese, né, é contra as famílias deles, muitas vezes? É. Eles não têm consciência disso. Porque, João, o racismo ele serve exatamente para isso, ele normaliza. Ele não te deixa enxergar, é exatamente isso. E quando a gente pensa no racismo apenas com a manifestação de ódio ao negro, quando a gente lê o racismo só por esse aspecto, torna ainda mais difícil. Porque o policial vai dizer, eu sou negro, eu não tenho ódio do negro. Ele não entende que o racismo funciona. O racismo não é uma questão apenas de ser, ele é uma questão de fazer, ele circula, né? ele produz um determinado efeito. E o efeito é esse, é atuar de maneira diferente, né? Quer seja por causa de todas essas ausências que faz com que a polícia trabalhe dessa maneira, né? Você não consegue entrar num condomínio rico do Rio de Janeiro, você não passa na cancela se você não tiver uma ordem judicial. Né? Mas na periferia você não precisa disso. No policiamento, no patrulhamento, você não precisa disso. Por que você não precisa disso? Onde é que estão, por exemplo, os protocolos de ação das forças policiais? Por que os mecanismos de controle externo da polícia, o Ministério Público, que é o fiscal da atividade policial, que tem poder para fazer isso, por que ele não desenha, por que ele não constrange os governos a adotarem protocolos claros de funcionamento da polícia? É para que não haja protocolo mesmo. Nessa manifestação pela morte do George Floyd, eu vi um cidadão americano com um cartaz dizendo, olha, esse jeito como a polícia abordou George Floyd, com o joelho sobre o pescoço, este método de abordagem não faz parte do protocolo. Como é que aquele cidadão sabia? Ele conhecia o protocolo da polícia. A gente aqui não conhece, sabe? A gente não conhece porque não tem, sabe? O mecanismo os mecanismos de controle externo da atividade policial até hoje não tiveram a vontade, não se movimentaram no sentido de impor isso, sabe? Controle externo da polícia. As polícias não têm controle, além dos internos, dos mecanismos de controle interno, que agem quase sempre depois que os fatos acontecem. Então, a gente tem, na realidade, temos tido nos últimos anos um modo de atuar das polícias a partir da autonomia. E esse modo, que é muito pautado por todas essas ausências que eu já te falei aqui, ele também é muito pontuado pelo medo. Né? É o medo que o policial sente, ele sabe, ele dosa o seu jeito de atuar a partir do medo. Ele sabe as consequências que tem para ele invadir um condomínio da zona sul da cidade. Isso não acontece num território de pobreza, marcado, aliás, pela ausência do próprio Estado, né? Do amparo do próprio Estado. É uma região onde o direito só existe como discurso, na realidade. Os territórios de pobreza do Brasil, a gente pode dizer sem nenhum tipo de receio, de estar exagerando, que a Constituição de 88 não chegou na sua plenitude nas áreas de pobreza do país. É uma espécie de terra de ninguém, onde o direito existe como discurso, mas não como prática concreta. Agora, falta essa consciência para os nossos policiais na ponta, porque o racismo tem esse poder. Ele nos cega, ele nos normaliza. O modo como a gente atua, esse modo a partir da diferença, é exatamente isso o racismo. Quer dizer isso. É por isso que ele faz as coisas funcionar, exatamente por isso. Né? A partir de uma falta de consciência. Né? É um jeito de operar no horizonte da guerra que te leva a uma total inconsciência, inclusive, do fato de você estar sendo instrumentalizado. Né? Sim, sim. Quer dizer, ele atua sobre as nossas consciências, né? Inviabilizando o próprio modo de atuar como um mecanismo de perpetuação de um modelo de sociedade que é basicamente fundado na desigualdade. Uhum. Né?
Então, você até, Ives, que teve essa passagem num cargo importante dentro da PM, a leitura que fica é de que não adianta uma tentativa de mudança isolada da polícia militar do Rio de Janeiro. A situação que a gente vê só vai mudar quando todos esses pontos que você elenca aqui receberem atenção e houver uma vontade genuína de criar e ir numa nova direção que não essa dos últimos 500 anos. Olha, eu acho que dá para a gente mudar muita coisa localmente. Assim, eu acho que nós, como país, temos uma grande dificuldade e a gente não muda isso de uma hora para outra. Mas eu acho, João, que, concretamente falando, é preciso começar essa mudança. Eu acho que o começo dessa mudança é reduzindo a letalidade das polícias. Esse é o primeiro movimento. Porque eu acho que só uma polícia humanizada é capaz de ter práticas humanizantes. Porque assim, o papel da polícia, a Constituição de 1988, é o de ser um instrumento do Estado Democrático de Direito no sentido da defesa e da promoção da dignidade da pessoa humana. É isso que a Constituição diz. A Constituição da República diz isso. Se você não humanizar a polícia, se você não humanizar, se você não cuidar da humanização dos policiais, essas instituições não vão ter nenhum compromisso com o Estado Democrático de Direito. Elas vão passar a funcionar contra o Estado Democrático de Direito e contra a democracia. E para você pensar numa polícia humanizada, é preciso hoje, objetivamente falando, reduzir a letalidade das polícias. Esse é o primeiro movimento. Porque uma polícia que mata muito é sintoma de uma polícia adoecida. Adoecida da falta de política pública, adoecida da falta de controle. E há um preço a pagar por isso. O preço que se paga por isso é a humanidade dos agentes, que fica invariavelmente comprometida. Matar embrutece. Quem mata, mata também alguma coisa dentro de si mesmo. Mata alguma coisa dentro de si mesmo. Esse ser humano que sobrevive ao outro que ele eliminou é um ser humano machucado na sua humanidade. Em 2018, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que a gente tem o relatório de 2019, né, com dados de 2018, a gente não tem ainda o relatório de 2020. Os dados de 2018, de alguma maneira, confirmam o que eu estou dizendo. Foram 6.220 pessoas mortas pela polícia em 2018. 343 policiais mortos. 104 cometeram suicídio. 104 policiais no Brasil cometeram suicídio. Isto é sintoma de uma polícia doente. Isso é sintoma de uma corporação que está divorciada dos princípios e dos valores do Estado Democrático de Direito. Ela é vítima e vitimadora ao mesmo tempo. Então, para a gente começar a mudar isso, a gente precisa hoje afinar os nossos mecanismos de controle. Controle externo, controle popular, e aqui eu falo, por exemplo, de ouvidorias. O governo aqui do Rio de Janeiro, uma de suas primeiras providências foi acabar com a ouvidoria de polícia. Erro. Ele cometeu 2 erros. Primeiro, apostar na autonomia das polícias, acabando com a Secretaria de Segurança e transformando cada polícia em uma secretaria sem um controle político sobre essas instituições, sem um direcionamento político de uma política pública, que até agora ele não apresentou porque não tem. Sintomático disso, né? Exato. Para eles, política de segurança é isso, é deixar a polícia agir. Isto é uma coisa covarde, porque quem paga o preço é o policial. Quem paga o preço é o policial. Quando o policial acerta, ele ganha uma medalha. Quando erra, ele ganha um processo nas costas. Porque é assim que eles jogam, né? E o fim da ouvidoria. Outro erro. Quando a gente fala em polícia, a gente tem que falar em controle. Direcionamento de uma política pública e controle. Quando você tem polícias que operam sozinhas, você está apostando no medo. Você está apostando no confronto. Você está apostando na guerra. E você está apostando também
no adoecimento dos agentes policiais. Em abril, aqui no Rio de Janeiro, foram 177 pessoas que a polícia matou em um único mês. Né? Então, são números assim muito, muito dolorosos. E que tem, no outro lado da moeda, tem esse efeito, né, de adoecimento dos nossos policiais. Adoecimento físico e psicológico e adoecimento moral também. A corrupção policial é um efeito da violência. É um efeito da violência. É o outro lado da violência. Se você não respeita a vida, você vai respeitar o quê? Se você já está na ponta, sem o direcionamento de uma política, sem arquitetura institucional adequada, com medo de morrer. Em 2016, quando eu era chefe de gabinete, um policial militar levava um tiro a cada 3 dias no Rio de Janeiro. É disso que a gente está falando. De um profissional que vive o tempo inteiro com medo de morrer. E quando a gente vive o tempo inteiro com medo, do medo a gente passa, como eu já te disse, para o ódio, de uma maneira muito fácil. Né? Então, o outro lado desse abandono, e essa que é a verdade, as polícias são abandonadas por esses senhores da guerra, a instrumentalização se dá pelo lado do abandono, o resultado é esse: letalidade e corrupção. Milícia. A milícia é um fenômeno associado à violência policial. Intimamente ligado à violência policial. Para a gente atacar a corrupção policial, a gente precisa enfrentar a letalidade policial. É preciso reduzir para ontem a letalidade. E como é que a gente reduz a letalidade? Com política pública e com controle. Por exemplo, enquanto armas constituírem um problema apenas quando elas chegam na favela e na periferia, a gente não vai sair do horizonte do confronto. A arma tem que ser um problema desde muito e muito antes. A gente tem que discutir no Brasil uma política séria de controle de armas e munições e não como o Bolsonaro está fazendo, pretendendo flexibilizar o acesso a armas e munições. A gente tem que envolver outros atores nisso, o Ministério do Exterior, por exemplo. Né? A gente tem que conversar com os países que fabricam armas, afinar esses instrumentos de controle para que essas armas não inundem o território do Rio de Janeiro. Mas não, a gente abre mão disso tudo. E o fuzil só é problema quando está dentro da favela. Né? Aí a solução qual é? Empurrar o policial para ir lá buscar. Porque, veja, isso faz sentido, né? Porque cada fuzil que o policial apreende tem mais fuzil para vender. É isso? Isso faz muito sentido. Né? E aí chega um determinado momento que o policial que está na ponta está sem controle da política, sem controle de uma arquitetura institucional adequada e com autonomia total. Tomando um tiro a cada 3 minutos, ele tem a possibilidade de morrer. Aí ele começa a pensar, por que eu não posso ganhar dinheiro com isso? Porque eu fiquei receoso quando eu vi a notícia de ali no ambiente policial isso ter uma repercussão contrária, enfim. E aí não sei se você prefere falar sobre isso em off ou... Não, eu não tenho problema de falar sobre isso, não. Isso me fez muito mal, isso me magoou profundamente. Me fez mal, inclusive, para a minha própria saúde, sabe? Eu fiquei muito entristecido com isso, porque eu tive uma carreira muito bonita na polícia. Meu nome nunca esteve envolvido em absolutamente nenhum tipo de ilegalidade. Eu venho, antes de entrar na polícia, João, eu venho de uma caminhada de fé religiosa, como a gente estava falando antes de começar a entrevista, muito associada a uma militância de favela. Né? Eu fiz parte de pastoral de favela, eu venho de uma caminhada de teologia da libertação e de um compromisso de fé com os pobres. Porque é assim que eu leio a fé. Eu leio a fé como um jeito da gente entrar na realidade e vejo a minha fé como um compromisso, com um reino, que a gente chama de reino de Deus, um reino de justiça e paz para todas as pessoas. E que, em última análise, significa você assumir um compromisso com quem está na margem. Não pode ter margem. Se nós todos somos irmãos, e eu acredito nisso, isso tem que ter consequência social ou então é mentira.
Cada um de nós que acredita nisso tem que se envolver com isso de alguma maneira. Eu saí da polícia em 2016, eu não sou mais policial desde 2016. Mas mesmo, e para mim é muito fácil, aproveitar a minha aposentadoria e ficando livre de todo ataque, porque quando a gente se posiciona, é natural que você, num cenário polarizado como que a gente vive, é natural que você atraia sobre si ódio, né? Mas eu não posso, João, ficar quieto vendo tantas coisas equivocadas. Eu me apaixonei pela atividade policial, eu tive cargos importantes na polícia durante 2 anos, 2 meses, aliás, eu fui inclusive comandante da polícia. Eu tenho responsabilidade sobre o que acontece com a polícia, sobre como ela age, e principalmente eu tenho uma responsabilidade com os policiais. Eu tenho responsabilidade da gente tentar encontrar uma maneira de construir uma polícia diferente, uma polícia mais humanizada e mais comprometida com a justiça e com a promoção dos direitos humanos. Eu não posso ficar em casa quieto. Então, eu reconheço que a forma como eu me posiciono vai atrair sobre a minha pessoa incompreensão e ódio, mas eu não posso deixar de me manifestar, né? Jesus, que é o meu modelo, me obriga a fazer isso. A minha fé e o meu amor pela instituição e pelo meu país me obrigam a fazer isso. Eu fiquei muito magoado com as injustiças e os ataques, porque eles eram mentirosos e infundados. Eu fui convidado para dar uma palestra numa ONG que fica na rua do batalhão da PM. Né? As pessoas me pegaram em casa, me deixaram na porta da ONG, depois eu saí, entrei, eu fui recebido por um monte de gente da comunidade. Eu não fui recebido por traficantes armados, eu não tive que conversar com traficante nenhum, eu não faria isso nunca. Foram as pessoas que me acolheram, me levaram para dentro do lugar onde eu fiz a palestra, que ficava a 100 metros do batalhão da PM, menos do que isso até, e depois eu vim para casa. Eu jamais faria acordo com traficantes para falar dentro de favela. E se eu tivesse que voltar à favela para falar com as pessoas sobre segurança pública, eu iria, João. Porque essa é a minha obrigação. A gente precisa fazer ponte nesse país, né? E quem já foi uma autoridade pública tem que ter compromisso com as pessoas, principalmente, João, com os mais pobres, com os excluídos. Sabe? Quem já foi autoridade e acha que não tem compromisso em melhorar a vida dos mais pobres, está absolutamente equivocado, não entendeu nada. Não entendeu nada do que é ser ou ter sido uma autoridade comprometida com o país, né? Com o Brasil e com essa sociedade que a gente quer construir. E é por isso que eu fico magoado, chateado, mas passa.